Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a professora Vera Capellini. Ela é vice-diretora da Faculdade de Ciências aqui da Unesp em Bauru. Professora, mais uma vez, obrigado por contribuir com a gente. É sempre um prazer poder contribuir. Professora, o relatório Kuhlman, publicado em 1966 nos Estados Unidos, então há mais de 50 anos, e que foi referência na área de estudo em políticas educacionais, ele já sugeria que a diferença de desempenho dos alunos estava ligada às condições, à origem dele e às questões socioeconômicas. O que a área da educação fala sobre esse tema hoje? Existe um consenso? Bom, de fato, esse relatório foi muito importante, ele impulsionou muito as pesquisas e a gente tem pesquisadores que da década de 70, 80, trabalharam muito com a questão do fracasso escolar. E o que a gente avançou, a pesquisa da educação na área? Sem sombra de dúvida, outras variáveis que não a condição socioeconômica pouco eram exploradas. A culpa quase sempre recaía sobre a condição socioeconômica do aluno ou a própria inabilidade desse aluno. E a gente hoje tem muito claro que outras variáveis precisam ser consideradas, como a política educacional, o currículo, a valorização da carreira docente, que naquele momento não era tanto o foco, mas hoje a gente vê que atrelado ao baixo desempenho dos alunos, também vem uma estrutura ineficiente da educação básica como um todo. E por que você acredita que hoje tantos professores brasileiros, como mostra o levantamento do IED, ainda se atêm a essa justificativa para falar de diferenças de desempenho dentro de sala de aula? Bom, primeiro, que é muito mais tranquilo eu colocar a culpa no outro quando eu tenho dificuldade em admitir que eu sou partícipe desse processo. Então, é uma relação de via de mão dupla. O aluno tem o papel dele, sim, mas o professor tem a responsabilidade pelo ensino. Então, hoje, muitos professores, até por toda a questão da desvalorização da carreira docente, ele acaba meio que, para não assumir-se como ou a culpa toda no aluno ou a culpa toda no professor, porque quando a gente coloca que ele é corresponsável, não é para generalizar que é nele, mas então até como uma fuga de não ficar atrelado ou só a ele, acaba se jogando para o aluno. Mas é uma atividade, a docência, que ela é muito mais complexa, que exige reflexão para além de culpar ou o aluno ou o professor. E como que você acha que a formação ofertada para esses professores pode, de repente, impactar na formação deles e na mudança desse paradigma? Bom, primeiro, a formação inicial, deixar muito claro que ela só é formação inicial, o próprio nome diz. Então, a perspectiva de ter uma formação permanente. Um outro aspecto é que esses docentes, futuros professores, esses licenciados, futuros professores, lutem para que a gente possa ter, de fato, uma carreira atraente, uma valorização de políticas públicas, que requer mudanças desde a ordem salarial, como de estrutura, bem como da prática. Então, não é nem só culpar o professor e nem eximi-lo, porque ele também é corresponsável desse processo. E uma formação inicial que não trabalha essas questões, ela não está formando bem um futuro professor. Ele precisa ter essa consciência de corresponsabilidade no processo de ensino para que ocorra aprendizagem. E como que as universidades brasileiras responsáveis por essa formação, elas devem atuar para ajudar nessa mudança? Já trazendo a questão da valorização da carreira docente no ensino superior. A gente vê que hoje essa é uma profissão que ainda não é atrativa, então a gente precisa, de fato, divulgar a licenciatura como uma profissão que pode, sim, ela sendo valorizada, ser atrativa, para que a gente tenha bons profissionais atuando nessa área, porque ela é uma questão que exige vocação. E também as universidades precisam, de fato, ofertar um ensino que articule, teoria e prática, que não deixe a teoria sendo mais valorizada do que a prática. Há que se ter, nos cursos de formação, uma articulação teoria e prática para que os professores possam, diante dessa formação que articula teoria e prática, terem uma atuação de fato na escola que não dissocia essa teoria da prática.
E você enxerga que essa articulação está caminhando para ser feita? A curto prazo eu ainda não vejo. A gente tem as diretrizes de formação dos professores muito recente, 2015. Nós temos a BNCC que acabou de ser aprovada. Então são diferentes variáveis que estão contribuindo para que as universidades repensem o seu currículo. Por exemplo, uma questão que eu ainda sinto que a universidade está anos-luz da gente conseguir incorporar é a questão mesmo, por exemplo, das TDICs. Hoje o aluno ele é digital, ele tem o celular o tempo todo e nós, docentes, precisamos aprender a lidar com isso. A tecnologia não é redentora da pátria, mas um currículo que ignora tecnologia, flexibilidade no currículo, num sentido de fato, possibilitar diferentes formas para que o aluno vá construindo, né, o seu currículo, é um currículo ultrapassado. Então eu vejo que nós ainda estamos distantes disso, mas eu costumo ser muito otimista e esperançosa. Então eu penso que mudanças no país a curto prazo são necessárias, mas não dá para pensar educação e formação docente desvinculado de políticas públicas. Nós não teremos, sem sombra de dúvida, bons professores se a gente não tiver uma carreira atraente e valorizada. Tá certo, professora. Mais uma vez, obrigado por contribuir com a gente. Disponha.